boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos aqui para mais uma entrevista exclusiva para o senhor que é assinante privilegiado do Clube Tempo e Dinheiro. Nós vamos terminar a semana falando de laranja, falando de suco de laranja. O mercado viu aí nos últimos tempos recordes, né? Aliás, também como o cacau, duas commodities que pouco se lembram, apesar da grande importância, especialmente na laranja. E agora está começando naturalmente a haver um acomodamento. E entre os fatores tem uma safra menor e um crescimento exponencial e muito perigoso do greening, que é uma doença que todo mundo já sabe que causa muito estrago às lavouras. Quem vai falar conosco sobre isso é o Maurício Mendes, que é produtor em Buri, aqui no Sudoeste Paulista, e também consultor do grupo de consultores em Citro. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado a você, Giovanni, pela oportunidade. O Maurício que está falando de Souzas aqui, da periferia de Campinas. A periferia nobre de Campinas. Meu amigo, me diga uma coisa. Está havendo uma certa acomodação, né? Eu vou até dar uma atualizadinha aqui. Nós estamos falando hoje de 361 centavos por libra-peso em Nova York. Uma altazinha aí de 0,73%. Maurício, mesmo assim, é um recorde quase que histórico se considerar os anos mais anteriores, né, Maurício? É um recorde histórico. Alguns meses atrás, esse 361 equivale a 5.250 dólares por tonelada, um preço muito superior ao que vinha ocorrendo nos últimos 2 ou 3 anos no mercado. O mercado estava girando em torno de 1.200, 1.500 e há bastante tempo andando de lado nesse patamar. E há uns 6 meses atrás começou a subir, batendo recordes constantemente até chegar a 6.000 dólares há alguns dias atrás. Agora realmente está diminuindo, baixando, e a gente tem uma expectativa de que esse valor vá se acomodar próximo de 4.000, 4.200, entre 3.800 e 4.200, porque é um número bastante alto, mas abaixo um pouco do que a gente viu nos últimos meses. Exato. Até porque as indústrias também começam a manobrar de uma maneira mais para não deixar também essa explosão continuar, né? Aliás, nós conversamos aqui, só para efeito de comparação, com um analista de cacau, que também falou a mesma coisa. Exponencialmente o cacau poderia avançar mais do que está indo, mas só que as indústrias, em algum momento, já começam a tirar o pé porque não vai ter consumo, né? Existe uma retração. Os mercados tradicionais da laranja, tanto Europa como Estados Unidos, são mercados estáveis, embora a inflação tenha pego esses países também nos últimos anos, depois da pandemia para cá, mas são países que não estão acostumados a elevação de preços na gôndola do supermercado. Então, o que se prevê é que quando o repasse desses aumentos que já estão acontecendo para o consumidor final, quando eles acontecerem, vai haver uma retração de consumo, né? Há mercados como o alemão, por exemplo, que tem uma tolerância a aumento muito pequena. Outros que toleram um pouco mais, mas nós estamos vendo aí
foi um aumento em 3 vezes, praticamente, do que estava há um ano atrás. É verdade, Então, é verdade. é possível que, é bem provável, a gente não sabe dimensionar ainda, mas vai haver uma retração de consumo. E, com isso, uma acomodação, como você bem falou, das indústrias atendendo os seus mercados, talvez um pouco mais, de uma forma um pouco mais, de um volume um pouco menor. Exato. Agora, Maurício, basicamente a gente atribui essa disparada a Brasil, ao enorme calor que foi nos Estados Unidos e no México no primeiro semestre do ano passado, e uma safra brasileira agora, atual, com números atualizados na faixa de quanto, mais ou menos, Maurício? Olha, o número do Fundecitos, do PES, né, da estimativa do PES, que começou ali por volta no ano passado, né, a primeira estimativa por volta de 310 milhões, fechou em 307 milhões. Foi uma safra, vamos dizer, de um tamanho mediano para grande, né? Só que existe uma conjuntura que tem que ser olhada, Giovanni, de que essa é uma commodity internacional e ela precisa ser olhada tanto do ponto de vista de oferta como de demanda de uma forma global. Então, Uhum. o que aconteceu nesses últimos anos? Estados Unidos, a Flórida, saiu de 250 milhões de caixas em 2004, há 20 anos atrás, e está produzindo na faixa de alguma coisa abaixo de 20 milhões de caixas. Então, ela está produzindo menos de 10% do que produzia. O México anda de lado. O México fica naquela faixa ali intermediária de 100 milhões de caixas, alguma coisa por aí. E o Brasil oscilando, já produziu 420 milhões de caixas no verão citrícola, e agora já teve ano aí de 260, 280, voltou a 300 milhões, só que a perspectiva, em termos de safra, de volume de safra, devido ao greening e devido a essas condições climáticas não normais, né? A gente pode dizer, com pouca chuva, muito calor, a tendência é de que a safra, em média, vai caindo para os próximos anos. E o mercado sentiu essa diminuição de oferta de laranja barra suco e precificou isso de uma forma bastante violenta. Ou seja, já está projetando mais à frente, né, Maurício? Porque o corte da estimativa brasileira não foi tão grande. A redução na Flórida já estava estabelecida já umas 2 ou 3 safras atrás, nesse patamar aí, né? O do México, como você falou, já vem de lado. A questão mesmo é olhando o futuro, né? Quer dizer, mudanças climáticas de um lado, e aí nós temos também, que você vai falar disso agora, o greening, né? Quer dizer, cada vez mais o produtor tendo dificuldade de conviver com o greening, porque erradicar praticamente é impossível, né, Maurício? O mercado internacional já está vendo, por exemplo, os estoques, Giovanni. É a primeira vez na história recente que os estoques de passagem, que é o estoque considerado na entre-safra, né, em junho, todo 30 de junho, nós vamos ter pela primeira vez 3 anos seguidos de estoques abaixo de 100 mil toneladas, né? Nós já tivemos há pouco tempo atrás 350, 400 mil toneladas. Então, quando se projeta um estoque baixo desse, então isso é um fator de aumento para o sul. Do ponto de vista do greening, o que a gente tem visto andando pelo cinturão citrícola todo
é um aumento muito rápido e exponencial da doença. Então, essa doença é uma doença, como você sabe, é uma doença de bactéria, uma doença que atinge o sistema vascular das plantas, o floema das plantas, e além a doença vai se espalhando pela planta e pelo pomar, com o aumento do vetor do psilídeo. E esses últimos 2, 3 anos, o clima foi muito favorável ao psilídeo, ao vetor, e muito favorável à doença. Então, a gente está vendo um alastramento muito grande. O que ainda ameniza um pouco esse aumento do estrago que o greening faz é que o produtor está passando por uma fase aí de bons preços. Então, o produtor, de certa forma, está capitalizado, aquele que está conseguindo produzir, que está conseguindo adotar tecnologia para mitigar os riscos dessa doença. Então, ele tem essa condição de prolongar a vida útil do pomar. Mas é um desafio gigantesco que o mundo todo está passando, não é uma exclusividade do Brasil, mas que o mundo da citricultura está enfrentando com bastante dificuldade. Ô Maurício, uma parte aqui. Quando você deu aquela última estimativa do Fundecitrus, nós estamos falando tanto de laranja própria da indústria quanto de laranja de fornecedor, do conjunto todo, né? Qual é o percentual hoje na mão da indústria e mais ou menos na mão do produtor independente como você, Maurício? Olha, em torno de 40%. Em torno de 40%. Talvez seja a cadeia produtiva que tem uma concentração maior aí, pelo menos das cadeias importantes, né? Que da participação da indústria, né? Da verticalização na indústria. Então, esse é um dado quase que exclusivo da laranja. Talvez a seringueira em alguma borracha, talvez em algum momento tenha alguma coisa parecida, mas você não vê isso no café, na soja, no milho, nas culturas grandes de uma forma geral. Exato. Agora, Maurício, houve rumores aí há uns 2 meses atrás, inclusive até dei aqui no grupo do Tempo e Dinheiro, de que muitos produtores, pequenos produtores, que ainda conseguem se manter, vinham tentando se manter, correu o risco que, com o alastramento do greening e com uma entrega de laranja muito pequena, muito reduzida, talvez não fossem conseguir se sustentar na atividade, né? Eu não sei se... Até porque, por exemplo, pegar um exemplo do João Batista Olive aqui, o líder do Tempo e Dinheiro, ele fala assim, não adianta ter preço bom se não tem produto para entregar, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Aí havia até alguns rumores de que muitos deixariam a atividade, arrendariam para a indústria, ou arrendariam para outro tipo de produção. Isso daí é algo que você tem percebido, tem escutado, Maurício? Olha, Giovanni, essa é uma tendência, né? O que acontece há 2 ou 3 anos atrás, quando a laranja estava R$30, 30 e poucos reais, o custo de produção 28, 27, né? Você tinha um break-even aí de produção em torno de 1.000 caixas, 1.200 caixas, para você ter um resultado que compense ficar na atividade e que você tenha a possibilidade de segurar um caixa que permita investimentos futuros, porque nós estamos falando de uma cultura permanente que tem investimento constante.
Hoje, esse break-even, isto é, o ponto de nivelamento para que o produtor continue no setor com os preços que estão, embora os custos também tenham aumentado, foi para 600, 800 caixas por hectare. Baixou, é natural, essa régua baixou. Só que a gente deve salientar que isso é uma questão que não dá para falar em termos médios, porque cada região tem uma situação diferente com relação ao green. No estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, e até no Paraná, há regiões que o greening está na faixa de até abaixo de 2% dos pomares, e tem regiões que está acima de 70%, 80%. Então, são situações totalmente diferentes. O citricultor que está numa região muito atingida, com mais de 70%, 80%, ele tem uma tendência de manter esse pomar até que exauri-lo, e enquanto tiver preço, isso vai acontecer. Né? E isso não é para o green, porque a doença se espalha à medida que os pomares não são bem cuidados. Enquanto que em pomares, em regiões em que o green ainda não chegou, esse citricultor está aproveitando desse bom preço, né? E tentando mitigar os seus riscos através de uma série de ações que são possíveis de ser feitas para que a doença chegue o mais tarde possível para que ele aproveite esse período. Então, é muito particular, é muito pontual, quer dizer, cada região tem uma situação, uma realidade diferente. Nesse sentido, Maurício, a gente pode considerar, por exemplo, que as regiões mais tradicionais do cinturão citrícola aqui em São Paulo, elas devem estar mais infectadas. Regiões como a sua, que é lá do sudoeste, que é uma fronteira ainda relativamente recente, ainda há barreiras sanitárias segurando a expansão, como mais ou menos no norte do Paraná, por exemplo, Maurício, ainda se consegue ter algum controle do alastramento naquela região? Tem. O que acontece? O green, quando chegou em 2004 no Brasil, no estado de São Paulo, ele chegou na região central, ali, próximo a Araraquara. E ele foi se expandindo de uma forma radial para as extremidades do estado. Então, as regiões hoje mais atingidas são as regiões central de São Paulo, e as menos atingidas são as regiões extremas, tanto o sudoeste do estado, que é a região de Itapetininga, Capão Bonito, como a região norte do estado, caminhando para o Triângulo Mineiro. Né? E esse problema ele se alastra quanto mais pomares tiver na região. Então, se a região tem pomares isolados, tem uma tradição menor, e, portanto, às vezes grandes pomares de grandes companhias, mas que conseguem cuidar um pouco melhor do seu pomar, esse alastramento é um pouco mais demorado, né? Como que é o que está acontecendo na região norte e na região sul. Se você olhar para uma região como a de Limeira, onde haviam pequenas propriedades, Limeira, Mojimirim, Casa Branca, etc., muitas propriedades pequenas, próximas umas das outras, e ali o green encontrou um campo muito fértil para se alastrar. Né? Isso também aconteceu na região de Porto Ferreira, de Brotas. Então, as regiões mais afastadas têm uma tendência de terem um controle um pouco maior por essa questão fundiária do próprio citricultor que a região tem. Perfeito. Maurício, antes da gente continuar falarmos dessa questão
desse ponto de expansão de regiões, eu queria falar um pouco dessas novas regiões em Minas, que muito tem se comentado, de produtores comprando ou arrendando ou comprando terras, né, nessas novas regiões. Para a gente não sair de São Paulo, nós temos visto algumas ações positivas do governo paulista para tentar controlar, minimizar um pouco essa praga, Maurício. Sim, o governador Tarcísio, com o seu secretário Piai, secretário da Agricultura, numa ação que foi proposta pelo Fundecitrus, tá bastante sensibilizado pela necessidade da atuação do governo no controle da doença, porque ela é uma doença social, né? Uma doença que atinge a sociedade econômica que está em volta daquele município, né? Que mora naquele município, que sobrevive, que vive no município. Alguns municípios, você sabe bem, do estado de São Paulo, têm IDH altíssimos, e boa parte disso em consequência da agroindústria da agroindústria citrícola, né? da laranja. Você ter uma ideia, Giovanni, um hectare de laranja, um pomar de laranja, uma atividade como a laranja, ela emprega uma pessoa para cada 2 hectares. É uma das que mais empregam em larga escala, né? Talvez perca só para hortaliças, né? Então, é um volume muito grande. O estado de São Paulo tem mais de 200 mil empregos diretos e indiretos ligados à citricultura. Então, o governador está sensibilizado e está ajudando, está se propondo a ajudar, colocando toda a máquina pública que ligada à agricultura para ajudar na conscientização das pessoas e na fiscalização de pomares que não estão sendo cuidados, na fiscalização de mudas ambulantes que são vendidas de forma irregular e que propagam a doença. Então, a gente sente do governador de São Paulo, do governo de São Paulo, uma sensibilidade muito, muito grande, e é necessário que isso aconteça mesmo, Giovanni. Vamos torcer e temos certeza que esse apoio vai continuar e será redobrado. Maurício, para a gente concluir, novas regiões de Minas, e depois você volta lá para o Paraná e fala para a gente se ainda tem área que tem como expandir para o norte do Paraná, lá dividido com cana, com mandioca e até com grãos também. Assim, a laranja, a tangerina, o limão, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação no Brasil em várias regiões, não só no estado de São Paulo. Mas, ficando aqui entre São Paulo e os estados limítrofes, a gente pode perfeitamente considerar que toda a divisa do cinturão citrícola, seja Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Goiás, tem condições de cultivar laranja, tá? De cultivar de ter citricultura. Algumas, dentro do estado de São Paulo ainda, Giovanni, algumas regiões, como eu disse para você, que tem menos pomares, que tem menos citricultura, atividade citrícola, também poderiam ser exploradas, né? Regiões que eram café e hoje deram lugar para cana ou para os cereais. A escolha dessa área para uma nova citricultura, ela está muito ligada à presença ou não de pomares na região. Então, o universo é muito grande. Muita gente
me pergunta, né, para onde eu deveria ir fora de São Paulo. A minha resposta poderia ser, olhe para São Paulo também, né? Outras regiões, como você diz, Triângulo Mineiro, a região ali do Cerrado Mineiro, com as devidas precauções com relação a clima, irrigação, variedades. Quer dizer, não é uma transferência que você faz de tecnologia já tradicional aqui de São Paulo, que você faz de uma forma direta, não Ctrl+C, Ctrl+V, para outra região. É preciso estudar a região, estudar as características, né? O Mato Grosso do Sul também está sendo muito frequentado por citricultores paulistas, buscando áreas. Lá o clima é muito mais quente, altitude baixa, com algumas características diferentes da região tradicional. Quer dizer, existe muita área, a laranja consegue competir com a maioria das culturas que estão aí em termos de rentabilidade, mas é preciso cuidado e é preciso adoção de tecnologia para que não haja frustração de um projeto que, afinal de contas, vai estar mais longe das indústrias e, portanto, terá o efeito de frete no custo mais evidente. É verdade, é verdade. Maurício, agradecemos a sua participação aqui no Tempo e Dinheiro, né, contando um pouco, trazendo um pouco do seu conhecimento desse mercado, que é um mercado tradicional, base de uma economia agrícola, uma das bases da economia agrícola paulista, especialmente, né? E falando um pouco dessas tendências que o mercado já visualiza de uma produção global talvez um pouco menor, estoques também menores, preocupações adjacentes com doenças, enfim. E a gente vai sempre voltar a esse mesmo assunto aqui com você, tá bom, Maurício? Um ótimo final de semana, muito obrigado. Conte comigo, bom final de semana a todos. Pois bem, o Maurício Mendes, que é consultor do grupo de consultores em citricultura, produtor, muito conhecido no mercado, referência, mostrando que a laranja, o suco, chegou a cerca de 6 mil toneladas, está em 5.250 agora, mais ou menos, né? Ainda 3 a 4 vezes acima do que foi até um tempo atrás, e que vai certamente se acomodar num patamar de preços ainda bem atrativo, porque o mercado já começa a precificar uma oferta global, uma conjuntura mais complicada aí para o futuro. O Tempo e Dinheiro ficando por aqui, agradecemos a sua audiência mais uma vez. Segunda-feira estaremos de volta. Tenha um ótimo final de semana.